A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do capítulo 14, versículos 6 ao 14. Naquele tempo, Jesus falou: para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Tomé lhe disse então: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se vocês chegaram a me conhecer, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês o estão conhecendo e vendo. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso para nós é suficiente. Jesus respondeu: já faz tanto tempo que estou no meio de vocês e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê está vendo o Pai. Como é que você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que estou dizendo a vocês não as digo por mim mesmo. É o Pai que permanece em mim. Ele é quem realiza as suas obras. Acredita em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não for por outra razão, acreditem por causa destas obras. Eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E o que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu vou fazer. Palavra da salvação. Meus irmãos, ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube. Nós estávamos lendo o capítulo 10 e agora passamos para o capítulo 14, justamente porque hoje a liturgia celebra São Filipe e São Tiago apóstolos. E aqui no texto lido, que faz parte do grande discurso de Jesus na sua despedida, naquela ceia larga, inclusive eu queria lembrar, sempre eu gosto de fazer isso, que as pessoas procuram saber assim com mais clareza, assim como os apóstolos estavam se interrogando, se questionando, procurando entender quem é Jesus, como é que chega ao Pai, como é que vê o Pai, como é que vê Deus. Assim, tem muitas pessoas hoje, elas dizem que creem, mas elas têm dificuldade, assim, de uma aproximação maior com a instrução que Jesus deixou, com os textos do Evangelho, tem dificuldade de leitura, de entendimento. Então aqui nós temos um documento fundamental para todo e qualquer cristão. Não é preciso ser católico, basta ser cristão. Esse aqui é o, como é que a gente diz quando uma pessoa vai morrer, deixa o testamento, né? Pronto. Tem muita gente que escreve já nos seus últimos dias de vida alguma palavra, deixando herança, deixando conselhos, deixando uma mensagem pelo esse tempo que aqui viveu na terra. Então, pronto, aqui nós temos o testamento de Jesus. Onde é que a gente encontra esse testamento completo, que os biblistas chamam de discurso de despedida? Foi naquela última ceia com os apóstolos. Então você tem que pegar o Evangelho de São João, desde o capítulo 13 até o capítulo 17. Então você tem que ler São João capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e capítulo 17. Tem que ler tudo isso. E aí você tem um resumo, aquilo que é essencial para saber como é que deve ser um cristão na face da terra. Porque aqui nós temos a instrução que Jesus deixa para os seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus.
Discípulo é aquele que segue o mestre, que ouve o mestre, que bota em prática as palavras do mestre. E São Tomé aqui, Filipe, todos eles estavam questionando, né? Jesus perguntando. São Tomé disse: o senhor está falando que vai preparar um lugar para nós, né? E também e quer que onde o senhor estiver nós estejamos também, mas o negócio é que nós não sabemos para onde é que o senhor vai e muito menos o caminho. Olha aí, tem muita gente como São Tomé que não sabe nem para onde é que vai, o que é que está fazendo aqui na terra, por que é que nasceu, se tem alguma coisa depois, se tem algum caminho. E a gente sabe que inventam tanta coisa, né, para isso. Tem as mais diversas teorias por aí, né, escritas, ensinadas, mas eu estou chamando a atenção para aquilo que é o caminho verdadeiro, que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Às vezes as pessoas invocam os santos, fazem promessas, pode continuar fazendo, mas olhe, só quem atende a nós é Jesus. É tanto que aqui no final do evangelho de hoje Jesus diz assim: o que vocês pedirem em meu nome eu vou fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome eu vou fazer. Então você quer coisa mais clara do que isso? Aí você vai se apega a um santo, a Santa Expedita, a São Judas Tadeu, a São Pio Pietrelcina, a Santa Rosa de Lima, a Nossa Senhora. Muito bem, conheça a história desses homens, que eles todos seguiram Jesus. Eles só são santos por isso, porque eles foram caminho, verdade e vida, como Jesus aqui na terra, são exemplo. E eles têm também esse poder de interceder, porque eles estão juntos, eles estão na comunhão dos santos. Assim como Jesus disse: eu e o Pai somos um, assim também os santos formam uma comunhão perfeita de santidade junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é a comunhão dos santos. Então, quando nós rezamos, nós entramos em comunhão com eles. Mas quem atende os nossos rogos é Jesus. E é isso que precisa a gente ter bem claro. Por isso que, lendo esse testamento de Jesus, a gente vai se formando melhor. E não precisa buscar muita coisa. Eu me lembro que eu fui aluno de Ariano Suassuna, lá em Olinda, no Seminário Regional do Nordeste. E ele foi meu professor de estética. E ele dizia uma coisa bem interessante, eu guardei desde aquele tempo. Ele disse que não precisa de ler muitos livros, mas você tem que ter aqueles livros essenciais. Então nós católicos temos que ter a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, a Imitação de Cristo, e temos que ter também os documentos do Concílio Vaticano II. Então, a gente tendo isso e lendo isso, então aqui o que é que eu estou sugerindo? Vamos ler pelo menos o testamento de Jesus. Ele prometeu, e Jesus usou uma metodologia pedagógica muito interessante. Ele faz afirmações, ele faz perguntas e ele dá respostas. Isso nos ajuda muito a entender que Jesus age pela força do Espírito Santo. Quem vê Jesus vê o Pai. Foi essa a resposta que ele deu a Filipe, que é a festa dele hoje, do apóstolo Filipe. E agora digamos: ó Deus, vida dos que têm fé em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com a vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João capítulo 14, do versículo 6 ao 14. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.